O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Gebran Bassil, visitou o Brasil esta semana. Durante a passagem por São Paulo, o ministro encontrou com o governador Geraldo Alckmin e outras autoridades para debater temas da agenda bilateral. Bassil assumiu a pasta das Relações Exteriores em fevereiro. Anteriormente, passou por outros 2 ministérios, das Telecomunicações e o de Energia e Águas. O representante da MyTV, Spiro Ascul, participou do evento e destacou a chegada no Brasil do aplicativo Lebanon Connect, que vai conectar os libaneses no mundo todo. So MyTV is a global linear TV or live TV broadcast and on-demand platform. It allows expatriates wherever they are in the world. For example, Lebanese in Brazil, Lebanese in America, Turks in America, maybe Indians in Dubai. So the whole concept is to allow for immigrants and expatriates to have access to their live TV and on-demand videos anywhere in the world. O intercâmbio na área da saúde foi acordado com o secretário Davi Wipe. Meu pai é libanês, meus avós nascidos no Líbano, então rever, estar com a comunidade é uma coisa muito importante. E nós trocamos ideias a respeito da reciprocidade na minha área, que é a área de saúde. Tanto do ponto de vista de saúde pública como privada, os interesses do Líbano e do Brasil e a competência são semelhantes. Então, nós vamos caminhar nessa negociação para aumentar o intercâmbio de conhecimentos e pesquisa, tanto no Líbano com o Brasil, como o Brasil e o Líbano. O Brasil, e principalmente a cidade de São Paulo, tem a maior comunidade libanesa do mundo. O governador Geraldo Alckmin ressaltou a importância da visita do ministro para estreitar as relações entre os 2 países. Uma ligação histórica. Nós, brasileiros de São Paulo, somos muito felizes por ter aqui a maior comunidade libanesa do mundo fora do Líbano. São laços fraternos de cooperação e a presença do ministro Gebran Bassil vai fortalecer ainda mais. Discutimos sobre turismo, possibilidade de fortalecer aí o turismo em ambos nossas comunidades, área gastronômica, a boa culinária árabe e a boa culinária brasileira, investimentos também importantes, saúde, né? Área de boa intercâmbio, cooperação, ciência, tecnologia, enfim. Retornamos. Então, coronel, como é? A pergunta que eu fiz no primeiro bloco. No caso desse decreto soviético, alguns órgãos da grande mídia alertaram a população sobre o real significado deles, até em editorial. Nós vimos, por exemplo, editoriais importantes de alerta no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, e alguns órgãos de imprensa do Rio de Janeiro. Mas não vemos isso em todos aqueles que deveriam estar alertas para as liberdades democráticas. E a imprensa, o sentido de existência da imprensa no Estado Democrático de Direito é exatamente manter-se alerta a respeito das ameaças a esse Estado Democrático de Direito e para informar a população oportunamente. Nós não vemos outros órgãos da grande mídia muito populares aí tratando desse assunto com a devida intensidade e a devida profundidade. A esse respeito, as explicações evidentemente residem numa certa dependência que existe dos órgãos da grande mídia em relação ao próprio governo federal. Primeiro que se trata de concessões do poder público, como nós sabemos. Claro. E segundo que há uma grande dependência de financiamentos do governo federal por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também em relação à maior parte da publicidade que mantém a grande mídia em funcionamento, que é também derivada do poder público federal. Imagine a população se de repente minguasse para os órgãos de imprensa escrita, para as emissoras de TV e de rádio, a publicidade de gigantes como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, como a Petrobras. Certamente nós teríamos uma quebradeira mais ou menos generalizada. O fato é que a liberdade de imprensa é crucial
no Estado Democrático de Direito. Não existe Estado Democrático de Direito se não houver liberdade de imprensa. Esse é um bem muito valioso pelo qual nós devemos sempre lutar e nos manter alertas para que não diminua a atuação dos órgãos de imprensa na fiscalização Imprensa livre, né? do poder, a imprensa livre na Exato. fiscalização do poder. E a sua pergunta, então, é muito importante e mostra um problema muito sério que vivemos atualmente. Os alertas não foram suficientes por parte da grande mídia. A explicação ao povo, aos leitores, àqueles que acompanham as emissoras de rádio e TV, não foram suficientemente intensas e nem suficientemente profundas. E uma das coisas que aqui estamos fazendo pela Rede Gospel é exatamente suprir uma lacuna tão importante como essa. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta a fazer, inclusive, naturalmente, ligada a essa parte democrática. As diretrizes compostas não só pelo artigo 3º, mas sim pelo decreto em si, elas podem causar uma convulsão democrática? Sim, e o artigo 3º é muito fundamental. O texto do artigo 3º é até espantoso. Até espantoso. Leia para o telespectador, por favor. Porque, com toda clareza, coloca o Poder Executivo, coloca a senhora Presidente da República nesse decreto, que são diretrizes gerais do Plano Nacional de Participação Social, em vários incisos aqui, especialmente o inciso 7º, ampliação dos mecanismos de controle social. Ampliação dos mecanismos de controle social. Ou seja, existe uma aspiração. Mas aí está a imprensa do Poder também. Executivo. A imprensa também. Sei de tudo. Tudo. Controle social. Que tipo de poder quer exercer o total controle social? Só o poder totalitário. Só o poder absolutista. Só o poder que não tem vejo democrático. Só o poder ao qual não agradam os mecanismos democráticos, ao qual não agrada o próprio Estado Democrático de Direito. O único tipo de controle social admissível no Estado Democrático de Direito é aquele exercido pela lei votada e aprovada pelo Poder Legislativo com fundamento constitucional e com a salvaguarda do possível exame de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal independente. Claro. E nós não estamos vivendo esse processo no nosso país. Esse é o único mecanismo de controle social admissível. As pessoas cumprirem a lei porque a lei é boa, porque a lei foi votada e aprovada pelos representantes do povo, porque o poder do povo, exercendo-se através do Poder Legislativo, exercendo-se através dos seus representantes, impôs aquela lei porque aquela lei é boa para o país. Esse é o único mecanismo de controle social. E claro que aqueles que não estiverem de acordo, como os criminosos, por exemplo, serão evidentemente punidos e até terão a sua liberdade temporariamente suspensa por não terem se conformado com a lei. A lei que apareceu, que surgiu no país, pela vontade do povo através de seus representantes. Então, quando se coloca nesse decreto que uma das finalidades desse plano, ou seja, a finalidade desses conselhos, desses sovietes, é ampliar os mecanismos de controle social, com toda clareza e espantosamente até, está o Poder Executivo Federal dizendo que aspira ao controle social absoluto, ou seja, que aspira àquilo que George Orwell, em sua famosa obra 1984, descreveu em relação ao Ingsoc e ao personagem Grande Irmão, que é o ponto central do controle absoluto das mentes, dos atos, de toda a vida da população num determinado ambiente que nós não queremos para o nosso país. Não queremos. Observem e leiam, porque esses que gestaram essa coisa aqui, muito especialmente no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, não estão escondendo nada. Eles estão escrevendo com todas as palavras qual é o propósito, qual é o desígnio deles. E o propósito, o desígnio é profundamente antidemocrático, é totalitário, é ditatorial. E o senhor aqui decifrou muito bem esta intenção. Não é? E, naturalmente, colocou de uma forma magnífica para que o telespectador possa pensar daqui para diante naquilo que está acontecendo hoje aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu pergunto, então, ao senhor,
Quais as autoridades que podem derrubar esta anomalia democrática instituída pela Presidência da República? O próprio Poder Legislativo pode fazê-lo, porque pelo mecanismo constitucional... Mas o Poder Legislativo não tem a maioria do partido que representa o governo? Tem. A maioria é ampla e folgada, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado da República. Então? No entanto, temos notícia, eu mencionei o comentário, a matéria do jornalista Carlos Chagas, de que os próprios presidentes dessas casas apresentaram severas restrições a esse decreto, à senhora Presidente da República, e disseram a ela que darão apoio a um projeto de decreto legislativo, esse é o mecanismo constitucional, é um decreto legislativo, portanto, ao projeto de decreto legislativo que já está tramitando em ambas as casas e pretende tornar sem efeito esse ato do Poder Executivo, o que é da competência constitucional do Poder Legislativo. Então, o fato de permitirem que tramite, e o fato de pautarem esse projeto, o fato das lideranças dos partidos pautarem esse projeto, mostra que o próprio Poder Legislativo, embora majoritariamente dê apoio ao Poder Executivo Federal, se sentiu atingido, se sentiu diminuído e vai, de alguma forma, agir contra esse decreto. Porém, para que o faça, é necessário que haja muita pressão popular pelos mecanismos institucionais, pelos mecanismos constitucionais, com todo o respeito sempre, mas pressionando cada deputado federal, pressionando cada senador da República por mensagens eletrônicas, por cartas convencionais, por telefonemas, por manifestações pacíficas e ordeiras, se necessário de rua, pacíficas e ordeiras, se necessário de rua, pressionando o Poder Legislativo a assumir as suas responsabilidades, a zelar por si mesmo, a zelar pela democracia representativa e, efetivamente, se a senhora Presidente da República não revogar o decreto, fazê-lo por meio de um decreto legislativo. Muito bem. E o senhor acha que isso pode acontecer num tempo mais ou menos acessível para que a população entenda tudo que está acontecendo nesse país? Pode acontecer. Se a pressão acontecer, se a pressão existir da forma como mencionado na minha resposta anterior. E é por isso que é importantíssimo que não saia da pauta dos debates por todos os meios que for possível, por todos os recursos existentes hoje na internet, por meio da grande mídia que estiver consciente do problema, por meio das redes sociais, o que significa, de fato, essa iniciativa profundamente antidemocrática e a necessidade imperiosa que tem a população de rejeitá-la, de agir claramente, contundentemente, mas sempre de modo ordeiro e pacífico contra ela. Claro. Agora, ficou claro, não é, na nossa conversa, aliás, na brilhante exposição do coronel Jairo, que as instituições democráticas estão sendo fragilizadas com esse texto. Ficou claro isso, bastante claro. Então eu pergunto, o senhor acredita que o povo que vota entenderá esse decreto como nós interpretamos aqui? Aqueles que votam, obviamente. Se forem suficientemente informados sobre ele, passarão a entender o melhor. Nesse momento, eu afirmo com certeza que a maioria da população brasileira nem sequer despertou para o verdadeiro sentido desse decreto. Nem sequer despertou. E uma das coisas importantes que estamos a fazer com a veiculação desse programa é ser um dos instrumentos desse despertar. O que é necessário é que as pessoas entendam que o que se propõe aqui, sob fachada democrática, com roupagem democrática, é uma tentativa contra o Estado democrático de direito. É uma tentativa totalitária, é uma tentativa de concretização de uma revolução por via de um decreto federal. Mas, coronel, parece que o povo não está assimilando bem aquilo que nós estamos conversando aqui, e passará a assimilar, é óbvio, em decorrência de um evento bastante importante para o Brasil, que é a Copa do Mundo. Não é?
É um fato, e não à toa o Poder Executivo escolheu exatamente as vésperas da Copa do Mundo para essa finalidade. Todas as atenções voltadas para os preparativos desse grande evento no Brasil, todas as atenções voltadas para a notícia sobre a seleção brasileira de futebol, sobre as pessoas que estão para chegar para nos visitar, o ambiente de festa, o congraçamento, a preparação de toda a população para receber estrangeiros de todas as partes do mundo. E na calada da noite sai o decreto. Na calada da noite sai o decreto, evidentemente estabelecendo as condições executivas de começar a funcionar pelos modos de coordenação a cargo da Secretaria-Geral da Presidência da República estabelecidos no próprio decreto, enquanto as pessoas desatentas estarão preocupadas com o futebol, com o grande espetáculo, o maravilhoso espetáculo do futebol. Não é à toa que sai nesses momentos. Aliás, iniciativas como essa costumam acontecer assim mesmo, na calada da noite. E mesmo no processo legislativo, com a votação de leis ordinárias, muitas vezes... com a minha experiência na Câmara dos Deputados, eu posso lhes dizer isso com certeza, matérias extremamente importantes para o país são votadas de afogadilho. São votadas quando há poucos deputados efetivamente presentes no plenário da Câmara. Um grande exemplo que eu dou, e que é um exemplo que viola um direito do brasileiro, que é o direito de legítima defesa, foi a votação do Estatuto do Desarmamento no dia 22 de dezembro de 2003. No dia 22 de dezembro de 2003, senhoras e senhores, pensam que havia quantos deputados no plenário que aprovaram aquela lei? Uma lei ordinária. Poucos mesmo. Eu cansei de ver leis votadas e aprovadas por votação simbólica, orientação das lideranças, no painel 513, no painel 490 deputados federais e no plenário 1012. E muitas vezes... E isso acontece porque, evidentemente, não existe a verificação de presença, que seria um mecanismo muito complicado de explicar aqui, mas mesmo em termos de lei acontece no nosso país, às vezes na calada da noite. E um decreto, então, que sai do gabinete presidencial, pode ser preparado, pode ser urdido, pode ser editado, publicado no Diário Oficial, que ninguém lê, e começar a funcionar. Podem ter certeza de que o atual poder não perde tempo. E uma vez publicado o decreto, as engrenagens do poder começam a se movimentar para que ele seja efetivado, para que ele produza efeitos concretos na realidade do país. De tal modo que, se não acordarmos, quando quisermos abrir os olhos, já estaremos debaixo do regime dos sovietes. E aí, com fachada de participação popular, evidentemente, como aconteceu na trágica história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que os sovietes locais, por exemplo, tinham, teoricamente, que ter a participação de todos, não só daqueles que eram os conselheiros, mas também da população que deveria aparecer nas sessões dos sovietes para aplaudir as decisões, que não eram decisões tomadas localmente, eram decisões apenas no sentido de implementar as decisões tomadas pelo Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E ai daquele que não aplaudisse. E leiam Solzhenitsyn, por exemplo, Arquipélago Gulag, em que ele menciona episódios em que as pessoas tinham medo de ser as primeiras a deixar de aplaudir. Porque a primeira a deixar de aplaudir já era considerada sob suspeita. E aquele que discordasse, talvez, numa reunião desses sovietes, como fatalmente acontecerá nesse processo em que as engrenagens vão destruindo o Estado Democrático de Direito, aquele que ousar discordar pode até ter a sua discordância registrada na ata da sessão. E, inevitavelmente, o que acontecia na primeira noite, na madrugada seguinte, era a visita da Tcheka, depois a visita da NKVD e, posteriormente, da KGB, de acordo com o desenvolvimento histórico dessas organizações de repressão, e o desaparecimento dessas pessoas na engrenagem do Gulag. E não é isso que nós queremos para o nosso país, e é esse o risco que esse ato do Poder Executivo profundamente antidemocrático oferece à nação brasileira. Então quer dizer que, pela sua experiência e pela sua colocação, trazendo também estes exemplos que aconteceram realmente, o senhor acha que, se porventura nós caminharmos para a solução
para esse decreto, o senhor acha que as pessoas serão perseguidas, então? E vai acontecer pior do que ocorreu no tocante à ditadura militar? Voltamos ao artigo 3º, inciso 7º. Sim. Ampliação dos mecanismos de controle social. Controle social. Essa é a grande aspiração por trás desse decreto. Controle social. O controle social total, o controle social exercido em cada rua, em cada distrito, em cada bairro. O controle social que será exercido pelos sovietes, obviamente não eleitos pela vontade popular, mas colocados, escolhidos a dedos pelo Poder Executivo, e pelos inspetores de quarteirão, pelas guardas revolucionárias, que serão instituídas com base nele para controlar ferreamente a vida cotidiana das pessoas, para controlar ferreamente tudo o que uma determinada pessoa faça durante o dia, tudo que um determinado cidadão faça durante o dia, seja no âmbito do lar, seja no convívio mais próximo do bairro, seja no trabalho, seja a qualquer momento. O controle férreo total é a aspiração das pessoas que urdiram esse decreto presidencial. Muito bem. E o senhor tocou na participação social, não é? Então, quer dizer que essa participação social, ela tem uma dúbia interpretação? É totalmente de fachada, evidentemente, porque tudo aqui se realiza, e o decreto não esconde isso, está escrito aqui, por ato normativo, por ato do Poder Executivo. A escolha dessas pessoas ocorrerá por ato do Poder Executivo. Não haverá um processo eleitoral. O decreto até permite a existência de um processo eleitoral como alternativa, mas que não se realizará. Ou inicialmente será realizada para depois ser substituída pela mera indicação, pela mera colocação das pessoas pelo Poder Executivo. Não é um processo democrático. Sim, eu tenho muitas perguntas a fazer para o senhor, coronel, porque o senhor é um homem que eu admiro muito e não só eu admiro, toda a sociedade admira o senhor por aquilo que o senhor representa na sociedade, por aquilo que o senhor já produziu pela sua experiência, pela sua maturidade também. Mas o que me preocupa é a pergunta que eu vou fazer agora para o senhor. Os membros que comporão as comissões serão indicados pelo partido da situação? Pelo atual poder, sem dúvida nenhuma. Por aqueles que detiverem o poder. E não à toa, volto a dizer, isso foi urdido na Secretaria-Geral da Presidência da República. O grande órgão com autoridade por trás do sistema, conforme está definido mais adiante no próprio decreto, é a Secretaria-Geral da Presidência da República. Muito bem, mas essa transparência que nós estamos, que o decreto proclama na eleição dos seus membros, o senhor acredita nessa transparência? Proclama, mas não é o verdadeiro sentido do decreto. E mesmo porque, em termos de processo eleitoral, sempre fica aquela palavrinha não é uma situação estabelecida claramente no decreto. Poderá acontecer se houver para isso a decisão de vontade do Poder Executivo. Então, tudo o que está por trás desse decreto é autoritário, não é democrático. E não se iludam as pessoas comuns, porque é democracia de fachada. Eu quero que o senhor me dê uma explicação agora. O decreto prevê, naturalmente, instâncias e mecanismos de participação social. Eu queria que o senhor, naturalmente, colocasse, e eu até suscito, desse caso, a lembrança do Conselho dos Comissários do Povo. Por favor, isto está ligado a que matéria? Conselho dos Comissários do Povo. Para finalizar minha participação, basta lembrar que o Conselho dos Comissários do Povo nunca foi um órgão eleito pela vontade popular, mas sim um órgão colocado pelas estruturas dominantes na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo Partido Comunista da União Soviética, sim, que era a única e real instância de poder. E é isso que se deseja para o país. É um decreto exatamente para criar o mecanismo do Conselho de Comissários do Povo. Os sovietes, que nada têm de democrático e que produzem o caminho da ditadura. Muito bem, Coronel Paes de Lira.
Nós gostamos muito da sua apresentação e eu gostaria agora que o senhor apresentasse as suas considerações finais. Não poderiam ser outras, doutor Laércio, senão alertar as pessoas para que tomem conhecimento do texto mesmo completo desse decreto, embora não seja do hábito do brasileiro. Levem em consideração aquilo que aqui dissemos e tomem posição clara e definida contra esse projeto revolucionário totalitário representado por esse mal-assinado decreto. Caro telespectador, antes de encerrar o programa, eu quero avisar que nós vamos colocar na íntegra o texto deste decreto, não é, à disposição daqueles que se interessarem no nosso site e também no nosso endereço eletrônico. Portanto, se você tem curiosidade de interpretar e de conhecer melhor aquilo que nós conversamos hoje aqui, você acesse o nosso site, o nosso Facebook, que lá estará, com certeza, na íntegra, o texto, não é, do decreto que nós acabamos de conversar aqui. Correto? Coronel, eu fico muito grato pela sua preciosa colaboração com o programa Direito e Justiça em Foco, porque o nosso objetivo é informar o povo. Esse é o nosso objetivo, informar o povo, mas a verdade sobre aquilo que nós estamos passando nesse país. Então, o senhor trouxe uma contribuição excelente. Eu fico muito grato mais uma vez. Eu é que fico.